Oi, pessoal, para começar a fazer o nosso gatinho, eu vou fazer aqui um anel mágico. E vou colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Faço aqui um baixíssimo para iniciar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecho o anel mágico. Depois que eu fechei o anel, eu vou introduzir a agulha no primeiro ponto. Pego pelas duas alcinhas, dessa forma, passo a linha e faço um baixíssimo no último ponto. Ficou um pequeno círculo, dessa forma. Agora, nós vamos trabalhar a segunda carreira toda em aumentos, tá? Então, recapitulando, nós fizemos o anel mágico, colocamos 6 pontos baixos, fechamos o círculo mágico, puxando a linha, né? E depois fechei a carreira, fazendo um ponto baixíssimo lá dentro do primeiro ponto. Na segunda carreira, nós vamos subir fazendo um aumento em cada um dos 6 pontos, ou seja, 6 aumentos. 2 pontos baixos dentro de cada um dos 6 pontos. Vai totalizar 12 pontos no final. Ó, aqui onde eu fechei, eu já pego a linha, fico com 2, faço o primeiro ponto baixo. Nesse ponto, se você quiser colocar um marcador, tiver dificuldade de identificar onde começa e termina a carreira, aí você vem aqui nesse primeiro ponto e introduz o seu marcador, ó, pronto. Marquei o meu primeiro ponto da carreira, tá? Eu vou agora fazer os demais 11 pontos. O segundo ponto eu vou introduzir nesse mesmo buraquinho aqui, ó, né? Esse é o segundo ponto do primeiro aumento. Próximo ponto, 1, 2. Próximo ponto, 1, 2. E aqui, eu tô pegando sempre pelas duas alcinhas, tá? Que sempre, às vezes, fica nessa dúvida, se pega só uma, se pega as duas. Eu tô pegando as duas alcinhas. Percorrendo por toda a volta, os 6 pontos, fazendo um aumento. Ou seja, 2 pontos em cada ponto de base. Deixa eu ver se aqui já é o último, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso, já posso tirar aqui o marcador. E onde eu coloquei o marcador é onde eu vou fechar a minha carreira, ó. Que era o meu primeiro ponto lá, né? Então, eu puxo a linha, passo dentro das duas alcinhas dele e dentro do meu último ponto, fazendo, então, aí, o fechamento da segunda carreira. Ficou dessa forma e totalizou 12 pontos baixos. Agora, para fazer a nossa terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo aqui nesse primeiro ponto, né? Onde nós fechamos a carreira, vai fazer um ponto baixo, um aumento no próximo, um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá? Essa é a sequência. Nós vamos repetir isso até o final. Então, ó, nesse mesmo buraquinho que eu fechei a carreira, eu vou introduzir a linha, vou puxar, fechar as duas. Um ponto baixo. No próximo buraco, um aumento. 1, 2 pontos. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um aumento, 2 pontos baixos. Aqui eu não coloquei o marcador, ó, porque na verdade eu não preciso, eu consigo reconhecer. Mas se você achar difícil, sempre coloca o marcador no primeiro ponto da sua carreira, tá?
um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. Aqui, eu cheguei ao final, né, da carreira, tem aquele primeiro pontinho, então, eu vou fechar aqui com 18 pontos, ó. E ficou dessa forma a terceira carreira fechada. Fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto da carreira. Na quarta carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. E vamos repetir isso por 6 vezes, tá? Então, no final da carreira, eu volto com vocês. Vou fazer aqui a primeira sequência, ó. No primeiro ponto, que é onde eu fechei a carreira anterior, eu vou introduzir a agulha, puxar a linha e fazer um ponto baixo. No próximo, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Aí, depois, um aumento. No próximo, um ponto baixo. Vou repetir mais 2 vezes, totalizando 3 pontos baixos, né? E no próximo, um aumento. E já vou encerrar por aqui, ó. O fechamento da carreira anterior, tá? Então, eu voltei e desmanchei para dar 24 pontinhos. Vou voltar aqui de novo e vou fechar. Então, o que que eu fiz? Eu só fiz um aumento onde eu tinha deixado de colocar pontos aqui nesse espaço, tá? Do último ponto lá atrás. Então, fechei a carreira com baixíssimo, totalizei 24 pontos. E nas próximas carreiras, nas próximas 4, o que eu vou fazer são pontos baixos sobre pontos baixos, tá? Por toda a volta. Vai totalizar 4 carreiras só em pontos baixos, tá bom? Então, ponto sobre ponto, da seguinte forma, ó. Fechei aqui, no mesmo buraquinho, eu vou puxar a linha e fazer o primeiro ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E vou proceder assim até fechar a carreira. Quando eu chegar aqui e fechar a carreira, eu vou fazer mais 3 carreiras para totalizar 4 dessa mesma forma. E eu volto com vocês no final. Cheguei aqui ao final da 8ª carreira. Então, já ficou assim, bem encurvadinho, como se fosse uma pequena bolinha, né? O início de uma bolinha. Vou esconder o fio aqui dentro, ó. Essas 4 carreiras foram feitas ponto sobre ponto. Só conferir se eu fiz a quantidade certa, ó. Primeira carreira, 6 pontos baixos. Segunda carreira, 12 pontos baixos, né? Fazendo 6 aumentos. Em seguida, aquela que tinha um ponto baixo e um aumento. Depois, aquela que tinha 3 pontos baixos e um aumento. E depois, as 4 carreiras em pontos baixos, certinho. 8 carreiras, é isso mesmo. Então, agora, né, nessa 9ª carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos seguidos e uma diminuição. Como que funciona para fazer as diminuições, né? Vou fazer aqui um ponto baixo no primeiro ponto, onde eu fechei a carreira anterior, né? 1, 2, no próximo, 3, né? Que é o que manda fazer lá. E aqui nesses 2 da frente, vou fazer a primeira diminuição. Para fazer a diminuição, você pega a linha dentro do primeiro ponto, não fecha o ponto baixo. Vai no próximo, pega a linha, e aí ficou com 3. Aí, você pega a linha e fecha os 3, virando 2 pontos, um só. Isso é uma diminuição. Então, 3 pontos baixos nos próximos pontos. 1, 2, 3. Mais uma diminuição.
Ó, no primeiro ponto puxo, não fecho, no segundo ponto puxo, e aí fecho tudo, tá? É assim a diminuição. Mais 3 pontos baixos, 1, 2, 3. Agora, uma diminuição, 1, pego de novo, não fecho, fecho tudo, dessa forma. Agora, eu vou continuar 3 pontos baixos, 1, 2, 3, uma diminuição. Introduzo no primeiro ponto, puxo a linha, no segundo ponto, puxo a linha e fecho tudo. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, fecho tudo. Cheguei aqui no final da carreira, né? Vou começar aqui o fechamento. Ó. Introduzi lá no meu primeiro ponto, fiz um ponto baixíssimo. Antes de passar para nossa próxima carreira, nós vamos fazer o rabinho do gatinho. 7 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na segunda carreira aqui, na segunda correntinha, eu vou fazer um meio ponto alto, dando a laçada na agulha, introduzindo na correntinha, puxo o fio, fico com 3, puxo o fio, fecho os 3. Isso é um meio ponto alto. Nas outras demais 5 correntinhas, nós vamos fazer ponto baixíssimo, ó. Puxo o fio através da correntinha, passo no da agulha, puxo o fio na correntinha, passo no da agulha direto. Isso é ponto baixíssimo, ó. Só pego o fio, passo pela correntinha, passo pela ponto da agulha, passo pela correntinha, passo pela agulha, passo pela correntinha e passo pela agulha. Então, nós fizemos aqui o rabinho no final, ó, que fofinho que ele fica. No final da 10ª carreira, tá? A 11ª, vamos continuar aqui normalmente, ó. Eu vou fazer uma sequência de uma diminuição nos próximos 2 pontos, né? Início da 11ª carreira. Vou fazer 2 pontos baixos e um ponto pipoca. Então, vamos lá. Ó. Aqui eu não vou fechar, né? É uma diminuição. No próximo, eu vou pegar também. Aí, agora sim, eu fecho. Primeira diminuição. Lembrando que o início da minha carreira vai ser sempre aqui depois do rabinho, né? Porque agora o rabinho marcou esse início de carreira para nós. Próximo, um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. Então, fizemos uma diminuição, 2 pontos baixos. E agora, o ponto pipoca, eu laço a agulha e vou fazer um ponto alto, 2 pontos altos, 5 pontos altos no mesmo espaço, tá? 3, 4, 5, ficando esse lequezinho aqui. O que nós vamos fazer? Vamos virar o trabalho ao contrário. Eu vou identificar qual foi o primeiro ponto alto que eu fiz lá. E pelo avesso, eu vou pegar e vou fazer um ponto baixíssimo, fazendo o fechamento da nossa pipoquinha, ó. Ele fica assim. Isso aqui vão ser os pezinhos do nosso gatinho, tá? Aí, nos 2 próximos pontos depois do pipoca, nós vamos fazer diminuição de novo, ó. Pego, não fecho. No próximo, pego e fecho tudo. Um ponto baixo. Um ponto baixo. E agora, vou fazer outro ponto pipoca. 1,
2, 3, 4, 5 pontos altos. Virou o leque, viramos do lado avesso, pegamos o primeiro ponto alto feito, fechamos com um ponto baixíssimo dessa forma. Agora, aqui nós vamos continuar fazendo a mesma sequência, uma diminuição, 2 pontos baixos, 1, 2 e 1 ponto pipoca, com 5 pontos altos, fechando lá no primeiro ponto do início. 3, 4, 5. Volto lá no meu primeiro, identifico, pego lá no topo dele e fecho com um baixíssimo, virando uma pipoquinha. Olha que bonitinho que vai ficando o nosso gatinho. As patinhas e o rabinho. No próximo ponto, nos dois próximos, diminuição. Então, ó, 2 pontos baixos. Aqui, o meu parece que não deu muito certo a minha contagem de pontos, eu vou desmanchar um ponto e já vou fazer o meu pipoca nesse aqui, tá? Que eu faria outro ponto alto, aliás, ponto baixo, porque senão não vai dar a distância correta. 1, 2, 3, 4, 5... E vou fechar lá. Agora sim. Ao invés de fazer a diminuição, que aqui já tá bem pertinho do rabinho, eu vou fazer 2 pontos baixos, tá? E pra fechar a carreira, porque essa carreira tinha começado aqui, né? No início do rabinho, eu vou colocar o rabinho pra cá. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui por trás dele, ó, para fazer fechamento de carreira, tá? Nesse ponto, ficou dessa forma, ele fica meio parecido com uma tartaruguinha. E é a hora que você pode colocar olhinhos de plástico, se você for colocar o olhinho de plástico, né? Ou já pode colocar o enchimento também. Se quiser passar uma colinha aqui nessa linha do anel mágico, também pode cortar ela e pôr um pinguinho de cola. Aqui o meu ficou bem firme e eu não vou pingar cola nem nada, tá? Eu só vou deixar ele escondido e vou colocar o enchimento. Eu vou colocar 2 olhinhos de plástico aqui, vou pegar eles e volto com vocês para mostrar o alinhamento. Já peguei aqui os meus 2 olhinhos. Eu peguei um olhinho bem pequenininho, compatível com o tamanho aqui do meu bichinho, né? Ó, olhando de cima, aqui tá o rabinho. E aí, eu vou olhar aqui o topinho da cabeça e vou contar 7 carreiras pra baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu acho que 6 tá bom, não precisa ser 7, tá? Eu vou colocar aqui na sexta, entre a sexta e a 7ª carreira, os meus olhinhos. Como que eu vou fazer? Você pode dobrar ele ao meio assim, ó, que fica mais fácil também fazer essa contagem, essa análise do ponto certinho. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre a sexta e a 7ª, eu vou colocar esse olhinho. Entre esses olhinhos, eu vou colocar... Vou deixar aí sobrando uns 4 pontos, tá? Posicionei aqui, porque aqui nós vamos bordar o focinho depois. E vou colocar as travinhas.
prontinho. Agora, olhinho travado, é hora de a gente colocar os enchimentos para começar a fechar o nosso gatinho, tá? Vou pegar aqui a fibra siliconada. Vou dar aqui uma fechada de novo no meu ponto da carreira anterior. E a quantidade de fibra é você quem vai definir aí. Se você quiser ele mais macio, coloca um pouco menos. Se você quiser ele bem estufadinho, coloca mais. Eu vou deixar o meu mais fofinho, porque o fio amigurumi aqui com a agulha do 3 milímetros já ficou bem firme, então, senão ele não vai ficar macio pra apertar, né? Que é a ideia do molde. Então, ó, assim ele ainda fica fofinho. Depois, quando eu estiver fechando, se eu quiser, eu coloco um pouco mais. Mas eu provavelmente vou deixar ele mais fofinho assim mesmo, ó. Agora, pra fechar essas carreiras, nós vamos fazer ponto baixo e diminuição, tá? Então, vai ficar ponto baixo, um ponto baixo e uma diminuição. Aqui onde eu tinha fechado a carreira, eu vou fazer um ponto baixo. E no próximo, ó, diminuição. Não sei se deu pra ver, acho que sim, né? Nos dois próximos, diminuição. Agora, aqui, esse aqui que é o fechamento da pipoca, né? Ele conta como um ponto, ó. Um ponto baixo. E nos dois próximos, diminuição. Cuidado para não pegar a fibra siliconada. Se você pegar, tira a agulha, né? Para não ficar feio o seu crochê. No próximo aqui, um ponto baixo. E nos dois próximos, diminuição. Um ponto baixo. Nos dois próximos, diminuição. Baixo, repetindo. E agora sim, diminuição. Sempre pegando as duas alcinhas. Ó, pego um, não fecho. Pego o outro e fecho tudo. Ponto baixo. E diminuição. No final aqui, ponto baixo. E fecho a minha carreira lá no primeiro ponto. Já ficou bem fechadinho, ó. Essa última carreira, nós vamos fazer só diminuições, tá? Vou deixar um pedaço bem grande, porque eu vou fazer as orelhinhas com esse pedaço bem grande que eu vou deixar aqui, tá? Ó, eu tô pegando bastante fio, pra eu fazer as duas orelhas, tudo com fio só, sem fazer muito arremate. Depois que eu tirei ali bastante fio, eu vou cortar. Se você não quiser fazer como eu vou fazer, né, aproveitando esse fio para fazer as orelhas, você pode arrematar nesse momento aqui, tá? Como que você arremataria? Corta o fio aqui, puxa a linha e depois esconde lá pra dentro. Como eu quero usar esse mesmo fio para as orelhas, eu não vou fazer arremate agora. Só vou puxar o meu fio. Isso. E aí eu aperto bem. Aqui ele ficou um biquinho, mas não tem problema, porque eu vou esconder essa linha lá pra dentro e no que eu puxar, ele vai subir também. Coloquei aqui o meu fio na agulha de tapeceiro e vou introduzir aqui nesse buraquinho maior e vou sair aqui já onde eu quero fazer a minha orelha, tá? Então, se você, assim como eu, for aproveitar o fio pra fazer, onde que nós vamos entrar? Olhando pelo topo da cabeça,
eu tenho aqui o rabinho de referência, vou olhar o topo, vou descer aqui pra lateral 1, 2, 3, 4, 5 carreiras e vou introduzir a agulha por aqui, que eu vou sair com o fio aqui, tá? Ó. Acho que eu exagerei na quantidade de fio, nem precisava tanto, mas tá bom. Ó, ele saiu aqui na quinta, né? E aqui embaixo ficou assim, dessa forma. Ficou meio emaranhado. Se você não quiser esse acabamento, você pode fazer anel mágico invertido também, tá? Então, aqui, nós vamos tirar a agulha de tapeceiro e vamos voltar com a agulha de crochê pra fazer a orelha. Deixa eu tirar aqui a minha agulha de tapeceiro. Como que eu vou fazer a orelhinha, então? Para eu fazer aqui a minha orelhinha, eu vou pegar um ponto aqui, tá? Vou puxar o meu fio. Toma cuidado para não ficar puxando a fibra siliconada. Vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Quando eu fizer essas 3 correntinhas, eu vou fazer na segunda corrente um meio ponto alto. E na primeira corrente, um ponto alto. 1, 2, assim. Aqui, tô na quinta, eu vou vir e vou fechar com um baixíssimo na terceira, tá? Ó, 1, 2, 3, essa é a terceira. No mesmo alinhamento, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu tô aqui, eu vou fechar aqui. Ponto baixíssimo. Eu não quero ainda arrematar o meu fio, então eu vou puxar ele todinho, mas se você quiser arrematar, pode arrematar por aqui e esconder o fio. Eu vou puxar todo esse fio e já vou fazer a minha outra orelha do lado de lá também, tudo com um fio só. Ó, dessa forma ficou a primeira orelhinha. Agora, nós vamos passar esse fio por dentro com a agulha de tapeceiro, né? Quem vai fazer assim como eu. Quem não vai arrematar esse fio, vai esconder lá dentro e depois vai puxar o fio do lado de cá, tá? Pra fazer o outro lado da orelhinha. Então, ó, eu vou introduzir o fio aqui por dentro e vou atravessar ele já do mesmo jeito, ó. Vou contar aqui, posicionar aqui do topo, vou contar pra baixo, 1, 2, 3, 4, 5, no mesmo alinhamento que eu coloquei a outra orelhinha, ó, que foi mais ou menos aqui. Então, eu vou colocar a minha agulha exatamente no mesmo lugar. Isso. Daí, ela vai dar uma puxadinha e você ajeita ela aqui de volta. Aí, você vai tirar a agulha de tapeceiro e vai pegar a agulha de crochê e vai fazer o mesmo processo. Vai pegar aqui um pontinho na mesma carreira. Vai puxar a sua agulha, fazer um baixíssimo, 3 correntinhas e vai subir aí a outra orelhinha. Meio ponto alto na correntinha do meio. E um ponto alto na primeira correntinha. Vai contar 3 carreiras para baixo, 1, 2, 3, e vai prender no mesmo alinhamento que você prendeu a outra. Mais ou menos aqui. Com um ponto baixíssimo. Depois que você fizer isso, aí você já pode cortar esse fio. Eu vou cortar ele mais ou menos desse tamanho, uns 15 centímetros. Vou puxar aqui
e vou esconder ele com a agulha de tapeceiro. Nós não vamos mais utilizar essa cor. Para esconder o fio, vou introduzir ele aqui perto e vou passando ele de um jeito que não vai ficar aparente em lugar nenhum, ó. Isso. E aí, você corta ele onde você preferir. E assim tá ficando nosso gatinho. Agora, nós vamos fazer a parte dos bordados. Vou pegar a linha preta. E vou começar fazendo o narizinho. Eu pego aqui por trás, nas costas, e vou bem centralizado entre os dois olhinhos, 2 carreiras para baixo, bem no centro, que nós vamos fazer um pequeno T. Ó, pra cima. Aí, aqui eu já vou entrar aqui em cima e já pegar aqui do lado, que ele vai fazer uma linha reta, e em seguida eu vou vir cortando esse T, passando daqui pra cá. Ó. E aí, eu já vou trazer a minha agulha pra cá, porque aqui eu vou fazer 2 barbinhas, ó. Fiz o T do focinho. Vou fazer a primeira barbinha e já trago aqui pra baixo pra fazer a segunda também. Ó, nesse alinhamento dos olhinhos. E aí, eu já vou levar pra lá também e fazer a mesma coisa, ó, nesse mesmo alinhamento dos olhinhos, tá? Ficando assim. Vou levar o meu fio lá pra trás, pro mesmo orifício que eu trouxe no início. Vou cortar as 2 pontas. Vou fazer 2 nós. Sem puxar demais para não repuxar o bordado, tá? E vou esconder esse fio lá dentro. Aí, eu corto ele mais pequenininho ainda, ó. E vou empurrando com a outra ponta da agulha, tá? Que não é o gancho. Escondida a nossa linha. Escondida a nossa linha, nosso gatinho ficou dessa forma. Agora, eu vou fazer um bordado que é opcional, com a linha marrom, vou fazer umas listras aqui. Vou vir aqui, um pouco atrás da orelhinha. No topo da cabeça. E vou introduzindo o mesmo buraquinho, já trazendo ela aqui pro centro. Como essa minha linha é mais fina, eu vou fazer mais listras do que eu faria com uma linha grossa, tá? Lá no vídeo original, a moça faz 3 listras,
Mas aqui eu vou tentar fazer um pouco mais, pra ver se fica bom. Ó. Sempre fazendo essa contagem das carreiras e de pontos, pra tentar colocar no mesmo alinhamento, tá? As 3 do centro, eu vou tentar fazer mais ou menos no mesmo tamanho. Isso. Então, aqui, pra arrematar, a moça do vídeo, o dela ficou um pouco maior que o meu, e ela fez essas linhas na lateral e na lateral. O meu ficou um pouquinho menor que o dela, tá? Eu fiz uma adaptação, então, eu não vou fazer o bordado nas laterais, eu vou deixar só dessa forma mesmo. Vou arrematar aqui, vou dar os 2 nozinhos, vou esconder o fio e terminamos o nosso gatinho. Aqui eu desmanchei um dos nós, porque o buraco é bem pequeno pra fazer a introdução do verso da agulha. E aí, eu vou esconder ele assim mesmo, com um nozinho só. Nós vamos empurrando tudo lá pra dentro. E assim ficou o nosso multi-cat. Aqui eu fiz uma adaptação, coloquei essa pecinha, que geralmente é utilizada também para fazer corrente de óculos. Puxei aqui, na cabecinha no alto, 2 fios. Coloquei uma argolinha, um pequeno mosquetão e fiz ele com forma de pingente ou chaveiro. Ó. E é isso, esse é o nosso multi-cat. É um pequeno gatinho de apertar, de enfeite. Pode ser um lindo chaveirinho para você dar de presente. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Até o próximo vídeo.